Olá, vamos resolver mais um exercício referente à aula 1, usando o PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Vamos lá, questão número 10. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando, letra A, apenas os algarismos 1, 2 e 3? A questão pede que nós usemos 3 algarismos distintos. 3 algarismos distintos. Então nós temos que formar 3 algarismos. Um número de 3 algarismos. 1, 2, 3. Um número de 3 algarismos distintos, ou seja, um tem que ser diferente do outro. Mas só podemos usar quais algarismos? O 1, o 2 e o 3. Ou seja, quantos números podemos fazer isso? Aqui no primeiro, vou colocar aqui primeiro, segundo e terceiro. Para o primeiro algarismo, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades. Eu posso usar o 1, eu posso usar o 2 ou posso usar o 3. Mas como a questão quer algarismos distintos, para o segundo, quantas possibilidades eu tenho? Eu só tenho 2 possibilidades. Com esse mesmo pensamento, para o terceiro algarismo, quantas possibilidades me sobraram? Apenas uma possibilidade. Então, com quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando apenas 1, 2 e 3? Quantas possibilidades? Total de possibilidades. Total de possibilidades. Vai ser o produto, usando o PFC, o produto de 3, 2 e 1, que vai dar um total de quantas possibilidades? 6 possibilidades. Vamos fazer agora a letra B. Apenas os algarismos ímpares. Muito bem. Usando o mesmo raciocínio da letra A, quais são os algarismos ímpares que nós temos disponíveis para usar? Vamos colocar aqui. Vamos enumerar. 1, 3, 5, 7 e o 9. Tudo bem? Vamos formar novamente um número com 3 algarismos. Então temos primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Primeira posição, segunda posição e terceira posição. Não esqueçam que a questão diz que ela quer números de 3 algarismos distintos, ou seja, os números não podem ser iguais. Como assim, professor? Não pode ser 777, ou seja, 777. Não pode ser. Ou 555. Tudo bem? Não esqueçam disso. Então vamos lá. Quantas possibilidades nós temos para a primeira posição desse número? Nós temos o número 1, 3, 5, 7 e 9. Qualquer um desses serve para a gente. Quantos são então? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos 5 possibilidades. Para a segunda posição, quantas possibilidades nós temos? Nós temos só 4. Porque da feita que eu escolhi 1 para a primeira posição, eu já não posso mais usá-lo. Então eu tenho 4 possibilidades para a segunda posição. Logo, para a terceira posição, só me restam quantas possibilidades? 3 possibilidades. Total, então, de números
com 3 algarismos distintos que eu posso formar usando números ímpares, vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Concordam? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60 possibilidades. Vamos fazer agora a letra C. Vou cortar aqui e dividir a nossa tela. Vamos fazer a letra C. A letra C é bem parecida com a letra B. Acompanhe conosco. Apenas os algarismos pares. Ou seja, vamos formar um número de 3 algarismos distintos, apenas os números pares. Quais são os números pares? Vamos enumerar. Nós temos o 0. Temos o 0, nós temos o 2, o 4, o 6, o 8 e o para no 8, né? Muito bem. Agora vamos formar um número de 3 algarismos. Vamos colocar aqui um número de 3 algarismos, tá? Vou apagar aqui em cima para não nos confundir. Não vamos perder a questão, como diz o professor Moreira. Já que sabemos fazê-la, não podemos perdê-la. Então, vamos apagar aqui para não nos confundir. Muito bem, muito bem. Não vão dormir. Vamos lá. Temos, novamente, 3 posições para o nosso número com 3 algarismos. Segunda posição, terceira posição. De modo que, para formar esse número de 3 algarismos, nós podemos usar quantos números na primeira posição? Nós podemos usar quantos números na primeira posição? Opa! Olha lá, não esqueçam que o 0 eu não posso usar na primeira posição. Porque se eu usar o 0 na primeira posição, esse meu número não tem 3 algarismos. Só tem 2 algarismos. Tipo 72. Não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos apenas. Ou seja, as possibilidades que eu posso usar na minha primeira posição são todas esses aqui que nós enumeramos, exceto o 0. O 0 eu não posso usar na minha primeira posição. Então sobra quem? O 2, o 4, o 6 e o 8. Ou seja, tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4 possibilidades. Para usar na minha segunda posição, aí sim eu posso usar o 0. Então, quantas possibilidades eu tenho para usar na minha segunda posição? O 0 agora conta. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, temos 4 possibilidades para a segunda posição. Para a terceira posição, eu não posso usar nenhum número que eu já usei. Sobraram quantas possibilidades? Apenas 3 possibilidades. Muito bom, muito bem. Vocês estão prestando atenção na aula. Então, o total de possibilidades, quais são? Total de possibilidades que eu posso formar são 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4 vezes 3, que dá um total de 48 possibilidades. Muito bem. Vamos lá. Vamos para a questão D agora. Para fechar a questão com chave de ouro, vamos para a linha D. Vamos lá. Letra D. Algarismos pares e ímpares intercalados. Bem, se vocês prestarem atenção na resolução das letras B e C, vocês não vão ter dificuldades em resolver a letra D. Mas vamos lá, vamos com calma. Ele quer algarismos pares e ímpares intercalados, ou seja, a ideia principal da questão é formar um número com 3 algarismos distintos. Então vamos formar esse número aqui, olha. Primeira posição, lembram que nós fizemos isso? Primeira posição, segunda posição, terceira posição.
A primeira possibilidade que nós vamos imaginar é começar na primeira posição com o número par, a segunda com o número ímpar, logicamente que a terceira vai ser o número par. Vamos pensar assim? Vamos colocar aqui, para começar com os pares, quais os números que nós temos? 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para os pares. Para os ímpares, teremos 3, 5, 7 e 9. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4 possibilidades. 4 possibilidades. Mas vejam lá, para eu começar com o par, opa, muito bem, um aluno aqui puxou a orelha do professor. O professor esqueceu o número 1, mas o professor estava só vendo se o aluno não estava dormindo. Muito bom. FO positivo, aluno. O aluno mostrou aqui, está faltando o número 1. 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. A primeira hipótese que nós estamos pensando é começar com o par, logo seguida o ímpar e o terceiro par. Então, quantas possibilidades nós temos aqui para a primeira posição, que seria par? Se vocês prestaram e entenderam a questão, a linha C, a letra C, vocês vão ver que aqui na primeira possibilidade, para par, eu não posso começar com 0. Então, quantas possibilidades eu vou ter? 4 possibilidades, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, eu tenho 4 possibilidades para a primeira posição. Para eu começar na segunda agora, intercalada, na segunda posição, que tem que ser o ímpar, quantas possibilidades eu tenho? Qualquer um desses números ímpares. Então, eu vou ter uma possibilidade, 2, 3, 4, 5 possibilidades para a segunda posição. Para a terceira posição, volta a ser par, agora o 0 entra. Então, quantas possibilidades eu vou ter? Eu vou ter 4 possibilidades. Então, o total de possibilidades nessa nossa primeira hipótese, total de possibilidades, ou o total de números que nós podemos formar, vai ser, pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. 80 números ou 80 possibilidades, como vocês queiram. Agora vamos pensar na segunda hipótese. Qual seria a segunda hipótese? A segunda hipótese seria que eu vou começar com o ímpar, vou intercalar com o par. Na minha primeira posição aqui, eu vou começar com o ímpar. A segunda posição, eu vou intercalar com o número par. Na terceira posição, eu vou intercalar com o número ímpar. Vamos lá? Vamos pensar nessa hipótese? Na nossa primeira hipótese aqui, que eu vou começar com o número ímpar, eu posso começar com qualquer número ímpar? Tem alguma restrição? Não, a gente não tem restrição. Eu posso começar com qualquer número ímpar. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades. Na segunda posição, que eu vou intercalar com o número par agora, eu tenho alguma restrição? Não, né? Eu posso usar inclusive o 0. A gente não tem restrição nenhuma. Então, a gente tem também quantas possibilidades? 5 possibilidades. Agora a terceira posição, que eu vou intercalar agora com outro número ímpar, eu tenho alguma restrição? Tenho. Eu não posso usar o mesmo número que eu usei na primeira, né? Na primeira posição eu já não posso usar aquele número. Ou seja, eu tenho só 4 possibilidades. Então o total de números que eu posso formar na minha segunda hipótese vai ser quanto? 5 vezes 5 vezes 4. Vocês concordam comigo? Eu só vou poder usar 5, depois vou usar 5 pares e depois vou usar 4 ímpares de novamente. Então eu vou ter 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, vamos fazer aqui essa continha rápida, 25 multiplicado por 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 2 vezes 4, 8. Com 2,
10. Não se percam. 100. Então, vejam comigo. Na primeira possibilidade, eu vou ter quantos números? Eu posso formar quantos números? Eu posso formar 80 números. Na segunda possibilidade, eu posso formar quantos números? Eu posso formar 100 números. Então, total de possibilidades, quantos números eu posso formar no total? Ou seja, vai ser 80 números da primeira possibilidade mais 100 da segunda possibilidade. O total de números que eu vou poder formar vai ser 180 números. Essa é a nossa resposta. Até a próxima questão. Um grande abraço.